Uma das coisas que eu levo com muita gratidão que meus pais fizeram por mim na adolescência era assim, a gente ia, por exemplo, para Salvador. A minha mãe entrava comigo e com a minha irmã em todas as igrejas e templos, podia ser de Umbanda, católicos, nas sinagogas. Às vezes até eu e minha irmã falavam, ai, nossa, a mamãe quer ficar entrando em todos os lugares. E era um valor da minha família muito interessante, que hoje eu entendo, essa amplitude, essa curiosidade, essa referência e essa reverência ao humano. Por que eu digo referência e reverência? Meus pais, capitaneado mais pela minha mãe, que era uma estudiosa, muito contumaz do desenvolvimento humano, ela sempre gostava de mostrar para mim, para minha irmã, culturas diferentes, jeitos diversos aos nossos, a história da higiene em diferentes países, como gestos em diferentes lugares eram vistos de maneiras, às vezes até opostas. E essa deferência, essa valorização, essa honra ao pensamento amplo. Isso na sexualidade, isso na moda, isso na cultura, isso na religião, porque essa apreciação à riqueza humana é por si um exercício muito bonito. Então, hoje, seja visitando lugares, dentro da própria cidade, ou mesmo pela internet, um pai e uma mãe pode ajudar muito um filho a mostrar, olha, vamos ver uma comédia, vamos agora ver um balé clássico, vamos ver um hip hop, vamos ver um street dance, vamos ver uma exposição de fotos, vamos ver sapateado. Pensa, se uma vez por mês uma família for a um lugar diferente culturalmente, ela já vai estar exercitando o cérebro demais. Sem dúvida, existe aí um limite, como tudo na vida, né? Muito sal é tão ruim quanto uma comida insossa, né? Aristóteles já falava isso. A moderação é uma virtude. Então, quando a criatividade é boa, quando ela não ameaça combinados, contratos, datas, leis e regras, né? Não adianta eu querer ficar inventando 10 vezes o orçamento da casa. Não adianta eu querer ficar achando que tudo bem dormir 2 da manhã, e outro dia às 9, e aí outro dia 1, outro dia nem durmo. Quando uma necessidade de segurança, de saúde, de regras, de leis, de combinados deve ser preservada, a criatividade deve ser colocada para segundo lado. Por isso que eu sempre falo, o propósito ele tem que estar acima da vontade ou da motivação. A função de um pai e de uma mãe é também ajudar um filho a navegar dentro de si mesmo, em suas emoções, e às vezes eu não quero, mas é bom para mim, eu faço mesmo assim. Eu quero, mas não é bom para mim, eu não faço mesmo assim. Isso que gera a chance de uma criança, de um jovem, ter autonomia e saber quando é hora de criar, inventar, fazer do jeito que quer e quando é hora de não é do jeito que você quer. E esse treino vem se perdendo. Muitas vezes hoje a gente vê jovens profissionais que não aguentam frustração, não aguentam esperar, não aguentam primeiro entender o lugar onde estão para daí quererem inovar. E aí interrompem suas carreiras e geram prejuízos grandes, até para si mesmos, para não dizer além do mercado de trabalho, que hoje tem muita dificuldade de encontrar gente com essa autonomia, com essa maturidade. Eu entendo que, por exemplo, um problema entre o marido e a mulher não tem que ser debatido com os filhos. Filho não é amigo, filho não é brother, filho não é terapeuta, filho não é confessionário. A gente tem que preservar os filhos das questões dos adultos. Algumas decisões menores do tipo, olha, vamos passear nesse parque ou vamos assistir um teatro? Vamos assistir um teatro e comer fora ou vamos comer em casa e aí esse dinheiro a gente usa na semana que vem num outro passeio. Decisões assim, olha filho, você tem essas 3 lojas para escolher a malha porque agora está chegando o inverno. Olha, a gente pode ir para as férias nesses 3 lugares, mas o orçamento, o budget, as questões maiores, quem decide são os adultos. E a gente vê hoje isso também se perdendo. Muitas vezes o pai e a mãe querendo agradar o filho,
aí dá o telefone que não pode, aí faz a festa que não tem condição, faz a reforma do apartamento num nível que não vai conseguir arcar. Então questões como dinheiro, questões como saúde, questões como a relação conjugal, questões como a escola que você vai estudar, isso cabe aos adultos fazer. Isso decidido, os filhos entram para essas decisões mais cotidianas. Porque tem coisas que o filho, a filha, seja criança ou jovem, não consegue ver a consequência. Às vezes a escola está puxada, né? Só que o garoto está dormindo errado, não sai da tela, não faz a lição de casa, não se empenha. E aí para o filho pode parecer um drible bom, um ato criativo. Vou mudar de vida, vou para uma escola mais fácil. Só que aí quais são os valores dessa escola? Quais são a ética, né, o conjunto ético dessa escola? Que tipo de formação ela vai oferecer? Né? Então, por isso que tem certas questões que eu falo, saúde, educação, os valores, quem decide são os adultos. Isso é muito interessante. Há quem pense, por exemplo, que a criatividade é menos importante para um advogado do que para um arquiteto. Mas na prática, o que é um bom advogado? É aquele que consegue enxergar uma situação por vários ângulos. A sua, a do juiz, a da parte oposta. É aquele que sabe linkar o que está acontecendo no país com uma nova lei e criar um contrato ou criar um posicionamento interessante para defender o seu cliente. Imagina um contador, por exemplo, que precisa criar uma argumentação para defender o seu cliente de uma cobrança injusta de um imposto. Um psicólogo que pode procurar, junto com o seu paciente, caminhos diferentes para resolver uma situação que ele vive. Então, eu não consigo imaginar um profissional que não possa ou não deva utilizar a criatividade. Mesmo carreiras mais tradicionais, que às vezes ficam fora, né, num olhar mais superficial do pensamento criativo, como a engenharia. Não, engenharia é conta, é lógica, é matemática, é exato. Sim, mas e se eu adotar a criatividade para aquele prédio ter um cuidado maior com sustentabilidade? E se eu usar da criatividade para economizar recursos ou para criar uma condição mais saudável para as pessoas trabalharem? Então eu diria que, interessantemente, numa época em que a gente tem menos recursos, em que a gente tem mais exigência, um tempo que voa cada vez mais e um mercado que é cada vez mais exigente, eu diria que é mandatório que a gente exercite a criatividade. São 3 perguntas que a gente pode fazer. E se a gente fizer diferente em algum sentido? 2, como alguém já experimentou fazer esse mesmo trabalho e teve resultados melhores, mais eficazes, mais baratos, mais simples? 3, o que eu ainda não tentei, que eu poderia explorar, que me daria mais leveza, mais felicidade, mais bem-estar, mais segurança ou mais eficácia no que eu faço? Essas 3 perguntas podem ajudar todo e qualquer profissional, do fotógrafo ao guarda de trânsito.